Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje a gente vai fazer aquele quadro que ainda não nomeamos e queremos a ajuda de vocês para nomear, que até então estamos chamando de Histórias de Ouvintes. Como funciona esse quadro, né? Pra quem tá chegando aqui agora. A gente pede pra vocês enviarem histórias de vocês sobre alguma questão, alguma situação que vocês estão vivendo, em torno de algum tema também, pra gente comentar. E a gente lê aqui no episódio pra vocês e vai fazendo nossas análises, vai dando nossos pitacos em torno do que vocês enviaram pra gente. É muito importante a gente sempre frisar, gente, que essas histórias são anônimas, então a gente não expõe nome, a gente não expõe idade, a gente não expõe nenhuma informação que pode dar a entender e que pode revelar, né, a identidade de quem tá mandando. As pessoas que mandam sabem que estão mandando pra esse quadro e a gente faz questão de deixar a história em anônimo. O que a gente faz geralmente, né, como a gente recebe várias histórias de vocês, é tentar pegar algumas histórias com um tema que norteie mais ou menos, pra também não ficar uma coisa super aleatória. E aí, se vocês quiserem que a gente comente as histórias de vocês aqui, é só mandar pra gente lá no nosso Instagram, podcast Psicologia Sincera, ou no nosso e-mail, podcastpsicologiasincera@gmail.com, que a gente tá sempre aceitando história nova, independente do tema. Depois a gente vem e organiza aqui tudo bonitinho. Então, se quiser mandar, a gente vai deixar essas informações aqui embaixo pra vocês. E bom, o tema do episódio de hoje, gente, na verdade, escolhemos uma história grande que recebemos, senão ia ficar um episódio muito longo. A gente achou melhor pegar essa história e dividir ela em algumas partes e comentando aos poucos, que é sobre relacionamento, se relacionar, pessoas emocionadas, né, como a gente escuta por aí. E não vou também dar muito pitaco agora da história, não vou dar spoiler, porque, gente, essa história tem muito detalhe. Como a gente falou, nada expositivo, né, mas a pessoa realmente colocou muitos detalhes pra gente poder ter o máximo de informação possível pra dar pitaco aqui pra vocês. Então, a Ana Tereza vai começando a ler aqui a história. E relacionamento é um tema... Ixi, Maria, cara. pesado. Vamos lá, gente. Que bomba aqui, hein, gente? Vocês adoram quando a gente fala sobre relacionamento e família também. Família bomba aqui. Então, vamos lá, pessoal. A história começa assim. Olá, meninas do podcast Psicologia Sincera. Vim contar a minha história amorosa para uma opinião sincera. Mas antes, vou contar um pouco sobre mim e sobre como estou sobrevivendo atualmente. Estou vivendo uma fase muito difícil da minha vida, pois com 24 anos tenho ansiedade e quadro moderado de depressão. Não obtive sucesso em quase nada na minha vida. Faz mais de 2 anos que tento entrar na faculdade através do Enem. Não consegui ainda atingir minha carreira profissional dos sonhos, que é criadora de conteúdo digital. Não tenho amigos verdadeiros, vivo uma relação complicada com os meus pais, onde eles não acreditam em mim e não me entendem, e estou vivendo uma vida amorosa muito triste e dolorosa. Vamos dar um pause, gente. Eu sei que a história mal começou, mas eu já acho que essa história tem coisa pra comentar a partir daqui. Até porque a gente vai falar um pouco, assim, do estado psicológico dessa ouvinte, que ela já descreveu, assim, por alto, e eu acho importante a gente pontuar antes da gente entrar na história. Com certeza, né? Até porque, assim, a gente sempre frisa isso, né? A gente tenta deixar vocês o mais a par possível da nossa linha de raciocínio enquanto psicólogas, até mais ou menos como era numa sessão, né? E pode parecer que foi muito rápido e um parágrafo, né? Ela não deu quase nada, mas ela já deu bastante informação sobre o contexto de vida dela, sobre a forma de funcionar dela, mais ou menos, né? Ela falou que com 24 anos ela tem ansiedade, quadro moderado de depressão. Querida ouvinte, a gente só queria falar que, primeiro, é horrível, né? A gente, tanto eu quanto a Ana Tereza, temos ansiedade também e a gente lida com pessoas, né, que têm quadros de depressão. Mas, gente, infelizmente, eu acho que hoje em dia é mais normal do que anormal, entre 1000 aspas, gente, porque essa palavra é horrível, anormal. Mas acho que é mais comum do que incomum, melhor. Nessa idade, ter ansiedade e depressão, né? Essa geralmente é a faixa etária, se eu não me engano, com maior índice, né, Ana Tereza? E tem que lembrar do nosso contexto também histórico. A gente acabou de sair de uma pandemia. Você já ouviu falar no termo gatilho? E assim, para pessoas mais jovens é muito importante socialização. Você tá passando por esses momentos de processo, né? Você falou que tá bem nesse processo de terminar a escola, tentar entrar na faculdade, que é um processo assim que você também tá socializando muito, tem muita tensão, tem muita pressão. Então, e ainda viver isso com a pressão psicológica de estar vivendo uma pandemia, assim, eu tenho que falar que muita gente tá mal psicologicamente, dado também o contexto histórico que a gente tá vivendo. Com certeza, é muito importante a gente ter isso tudo em mente. E eu falo isso, na verdade, ouvinte, é mais
mais no sentido de você não se sentir sozinha e se em algum momento você se sentir estranha, né? Já vi nesse primeiro parágrafo, já foi suficiente pra ver que você pesa a mão com você mesma. Mas depois a gente vai entrar nessa parte. Mas só pra não ser mais uma coisa pra você pegar meio que contra você, né? Nossa, ter ansiedade, depressão, como se você fosse estranha ou pior ou anormal. Saiba que é muito mais comum do que a gente imagina, né? Nessa fase e nesse contexto que a gente tá atualmente, a gente se encontrar e se deparar pessoas com esses quadros. Outra coisa que me chamou a atenção nesse primeiro parágrafo foi: não tenho amigos verdadeiros. Gente, eu não sei, eu não tô com essa ouvinte, não tem como falar que ela não tem amigos verdadeiros. Mas como psicóloga é algo que eu iria investigar, vamos botar dessa forma. Porque muitas vezes a gente não se sente acolhida pelos nossos amigos, ou não se sente ouvido, mas muitas vezes a gente também tá colocando várias barreiras para eles se aproximarem. Então a gente se sente sozinho, mas também é uma reação do nosso comportamento, o fato deles também não serem tão próximos da gente. Então a gente quer acolhimento, mas a gente também não permite acolhimento. Então eu investigaria isso, gente, porque talvez os amigos dela não sejam tão legais e aí a gente precisa fazer uma peneirinha da amizade. Mas também pode ser o caso dela também tá afastando pessoas de se tornarem próximas dela. Com certeza, assim, esse na verdade não é o tema geral do episódio, mas eu acho importante a gente falar. Inclusive, se for um tema que vocês acharem interessante a gente falar, vai lá no nosso Instagram e fala pra gente. A gente pode aprofundar um pouco mais nessa questão de amizade, né, amigos verdadeiros, porque é bem isso que a Ana Teresa falou, gente. Até nisso que eu falei, né, de que me parece que ela pesa muito a mão quando ela fala que ela não obteve sucesso em quase nada na vida dela com 24 anos. Eu fico pensando o quanto que talvez ela não pese a mão nela em relação a essas amizades, em relação a se sentir merecedora, em relação a deixar pessoas entrarem. De novo, gente, isso a gente tá falando a partir de uma frase. A gente tá aqui só criando hipóteses a partir disso, né? É que nem a Ana Teresa falou. A gente talvez investigaria um pouco mais o que é esse não ter amigos verdadeiros. Se de fato tem uma questão aí, né, de não ter pessoas muito legais e tal, ou se vai por esse viés, porque é bem isso. Gente, amizade, isso é muito a minha visão, né? Requer muito abertura, vulnerabilidade, e aí é você se mostrar vulnerável pra pessoa, se mostrar vulnerável, e o vínculo vai se construindo, se fortalecendo muito a partir disso, né? Então acho que é uma lente importante pra gente ter em relação a ter ou não ter amigos verdadeiros. E eu acho que a última frase, a gente tô destrinchando bem, assim, esse primeiro parágrafo, que eu acho que é muito importante até para as coisas que vão acontecer daqui a pouco na história, né? Ela também fala que tem uma relação complicada com os pais. E quando ela fala, né, que os pais não acreditam nela, a primeira coisa que me vem à cabeça é que ela não é validada, ela não é ouvida, ela não é entendida e compreendida na casa dela. Exatamente. E eu acho que isso é uma predisposição muito alta pra ansiedade e pra outros quadros também, né, psicológicos e psiquiátricos, da gente ter pais, assim, que não enxergam a gente, não validam os nossos sentimentos, porque muitas vezes a gente pode até não entender o que a gente tá sentindo, porque se a outra pessoa não acha que é válido o nosso sentimento, quem é a gente pra achar que esse sentimento é válido? Exatamente, era esse o ponto que eu ia pegar, né? Porque, no geral, gente, a gente funciona da forma que a gente funciona, a gente não tira isso do além, né? Então, talvez uma pessoa que não se valida muito, que pesa muito a mão consigo mesma, que não acredita em si, né? E aí a gente pode entrar em muitos, mas nesse âmbito geral de se invalidar, no geral, a gente aprende isso em algum lugar, né? Então, faz muito sentido que você, descrevendo pelo menos, que seus pais não acreditam em você, não te entendem, não te validam, a chance de você não acreditar em você, não se entender, não se validar é bem grande. Então faz sentido. Até então as coisas estão batendo, né? Com o que ela descreveu sobre ela e sobre o contexto dela. E antes da gente passar pra segunda parte, que eu acho que isso é só, assim, uma observação que vale a pena pro restante da história. Que ela fala que, por enquanto, ela não atingiu a carreira dos sonhos dela, que é ser criadora de conteúdo. Eu e a Ana Luísa Malben, a gente é um pouco criadora de conteúdo. A Ana Luísa, no caso, é a profissão dela principal, a minha não é. Mas eu também questionaria o que é a profissão dos sonhos. O que é ter uma carreira dos sonhos. Porque toda carreira tem problemas. Toda carreira é cansativa. Tem dia que eu acordo, eu não quero nem saber de Instagram. E eu tenho que estar lá. E tem a responsabilidade. E tem outras pessoas dependendo de mim pra eu poder fazer as coisas. Então eu acho que talvez a gente prestar um pouco atenção assim se você também não tá idealizando algumas coisas na sua vida. E junto disso, a expectativa
expectativa que você tá colocando em relação ao tempo disso, né, gente? Porque ela tem 24 anos. Gente, com 24 anos, é muito estranho pensar que tem pessoas que realizam seus sonhos e que atingem o auge, o pico da sua carreira, que atingem aquele grande objetivo, né, que sempre quis, com 40, 45, 50, não sei, um pouco menos, 30 e poucos. Não tem muito como ter esse parâmetro, né, mas a carreira, ela é uma coisa construída ao longo das nossas vidas, né? A partir do momento que a gente começa a entender um pouco o que a gente quer fazer, com o que a gente quer trabalhar, que a gente começa a construir. O início é quebrar a cara mesmo. E as conquistas vão indo aos poucos. Então, por isso que eu falei de você pesar muito a mão com você mesma. Porque me parece que você tá exigindo que você, com 24 anos, tenha atingido a sua carreira. Como você falou, né? A sua carreira profissional dos sonhos e já estado, né? Nesse sucesso, nesse pico. E 24 anos, gente, é muito, muito nova. E junto disso, né? Falar que você não obteve sucesso em quase nada na sua vida. 24 anos é muito nova pra você ter sucesso em muitas coisas na sua vida, né? Assim, até pouco tempo você era adolescente, até pouco tempo você ainda estava construindo quem você é. Talvez você ainda esteja construindo quem você é. Então, exigir que você tenha sucesso em tudo, né? Se você falou em quase nada na sua vida, parece que você está exigindo que você tenha sucesso em tudo, ou quase tudo. E ter essa expectativa em você, que ainda está em processo de construção de quem você é, do que você quer, das suas relações e, enfim, da sua vida mesmo, né, gente? 24, se a gente pensar aí na expectativa de vida, nem sei qual é a expectativa de vida hoje, mas vamos falar que é em média de quase 80 anos. Eu botaria assim 80 anos. Eu, por exemplo, não considero mais uma pessoa de 60 idosa. Então... O que são 24 anos na fila do pão, gente? A gente tem muito que viver. Ouvinte, você tem muito que viver. Me parece que você tá pesando muito a mão em você mesma. Mas, gente, a gente falou que o tema é relacionamento, mas a gente já quis dar uma destrinchada nesse primeiro parágrafo. Mas eu acho que vai ser importante, até pra gente comentar o resto da história. Então, bora? Então, bora lá. Bom, agora vamos para a história. Tudo começou quando eu estava numa clínica de estética. Tinha feito as sobrancelhas e chamei um Uber para eu ir embora para casa. Eu jamais imaginava que em alguns minutos eu estava prestes a conhecer o homem que ia me dar rosas e promessas de namoro e relacionamento. Ele, por fim, chegou, um homem de 36 anos, advogado, motocicleta e Uber nas horas vagas. Aparentemente muito alegre, educado e tem um ótimo papo. Conversa vai, conversa vem, até conselhos amorosos teve. Quando ele me deixou em casa, virou pra mim e disse que eu era uma mulher muito top, muito educada, boa de papo, etc. Achei que ele era o fim e que não veria mais. Semanas se passaram e quando eu estava pedindo Uber para trabalhar, olha só quem era de novo meu motorista. O próprio homem, porém eu não lembrava muito dele. Tinha a impressão de conhecê-lo, mas não sabia de onde. Quando entrei no carro, ele me olhou pelo retrovisor do carro e disse: "Lembra de mim? Te trouxe esses dias." Conversamos bastante. O esforço dele em me fazer lembrar de quem ele era foi tanto que acabei lembrando. Fiquei feliz em revê-lo e começamos a conversar. Comecei a contar para ele sobre os problemas do trabalho e quando cheguei no meu destino, ele revelou que era advogado e pediu para que eu anotasse o número dele, que ele iria me ajudar com esses problemas profissionais que eu estava tendo. No mesmo dia, eu chamei para salvar meu número também. Desde então, começamos a conversar e não paramos mais. No dia seguinte, 6 horas da manhã, já tinha um bom dia dele no WhatsApp. E comentou uma foto minha que eu tinha postado no status do WhatsApp, dizia que estava encantado com a minha beleza, que eu era muito gata, simplesmente linda e que estava surpreso com tanta beleza. Educação. Fiquei surpresa e agradeci pelo elogio. Na época, eu estava conhecendo outro rapaz e acabei revelando isso pra ele, em um dia que ele tinha ido me buscar no hospital. Ele agradeceu por eu ter sido sincera e honesta com ele e em seguida virou pra mim e disse que só ia tentar me namorar quando eu não tivesse mais afim de ninguém, quando eu estivesse 100% livre. Nesse mesmo dia, quando ele me deixou na porta de casa, pegou uma rosa que estava escondida no banco de trás e disse: "Pra você." Na hora, fiquei sem reação, porque afinal, era a primeira vez na vida que eu estava ganhando uma rosa de um homem. Minha mente ficou confusa e perguntei se podia lhe dar um abraço. Ele disse que sim. Nos abraçamos 2 vezes seguidas, agradeci pela rosa e por toda a gentileza e cuidado que estava tendo comigo. Nos despedimos e ele continuava afirmando que podia sempre contar com ele e que se eu passasse mal de madrugada, podia ligar para ele que ele me levava ao hospital e cuidava de mim. Quando entrei dentro de casa, me bateu o seguinte pensamento: pelo esforço que ele tá fazendo, ele tá mesmo a fim de me namorar.
vamos parar por aqui. Acho que a gente já tem algumas coisas pra comentar, né, Ana Tereza? Já temos. Gente, eu acho que agora o que a gente vai comentar vai fazer mais sentido quando a gente ler a última parte da história. Mas eu acho que, como a gente já sabe o final da história, a gente já vai começar a levantar umas bandeiras vermelhas pra vocês começarem a entender o que é que a gente vai problematizar. Gente, não tem problema nenhum vocês conhecerem uma pessoa na rua, a pessoa ser atenciosa com você e tudo mais. Mas a gente tem que prestar muita atenção na intensidade da pessoa. Porque esse homem é intenso. Com toda certeza. Assim, teve mensagem e tudo mais. Por acaso, eles se encontraram de novo. Eu fui criada pela minha mãe pra ser noiada com tudo. Assim, eu já ia ficar super noia do mesmo Uber. Eu também. Ser o mesmo Uber que me pegou depois, assim. Mas assim, gente, essa é a minha cabeça de ansiosa, tá? É verdade, mas eu acho que eu também pensaria isso, gente. Em 25 anos de vida, nunca peguei o mesmo motorista de Uber. A gente também não sabe em que cidade, né, essa menina mora. Eu e a Ana Luísa, a gente mora no Rio de Janeiro, então é uma cidade grande, tem muita opção e tudo mais, então talvez a gente não esteja acostumada com essa realidade. Sim. Mas eu acho que coisas assim que a gente pode levantar a bandeira é isso da intensidade, de tipo, eles começarem a conversar, já ter um bom dia e tudo mais. Gente, não tem problema ter um bom dia. Mas se é uma pessoa que você não conhece nada sobre a pessoa, do nada a pessoa apareceu na sua vida, do nada ela é muito intensa, acho que a gente tem que ir aos poucos e ir vendo quais são as intenções dessa pessoa. E eu achei super interessante que ele também falou que só tentaria namorar quando ela não tivesse mais a fim de ninguém, ou seja, quando tivesse uma entrega completa pra ele, abaixado a guarda completamente. Exatamente. E comentando sobre isso que você falou, Tereza, sobre a intensidade, é isso, gente. Eu acho que é sempre importante a gente dar esses adendos e essas ressalvas, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa muito intensa. Então, pros nossos ouvintes que estão aqui ouvindo e pensam, nossa, mas eu sou uma pessoa intensa. Gente, não tem problema ser uma pessoa intensa, mas mesmo assim, é muito importante a gente ficar atento nesses detalhes mesmo, né? Foi do 8 pro 80, eles acabaram de se conhecer e ele tá com uma rosa ali pra ela, assim, de onde que ele tirou essa rosa. E com esse, a gente até tem um termo pra isso, inclusive, que é love bombing. Isso é um termo que nos temas, né, de relacionamento abusivo e isso tudo acabam entrando porque a gente acaba vendo esse padrão desse love bombing, que é exatamente o que a gente acabou de ler aqui, de uma intensidade muito grande de elogios, da mulher é a mulher mais maravilhosa, é a mulher mais linda, é a mulher mais isso, é a mulher mais aquilo, que é uma estratégia que os homens podem acabar fazendo conscientemente ou não, mas justamente pra fisgar e pra dar essa encantada. Ele é, assim, o que ficou na minha cabeça é, nossa, que homem encantador, né? Bom, a gente vai ver aí o resto da história, mas é bem assim, vem junto dessa estranheza, assim, é muito encantador, é tudo demais, né? Quer conquistar muito e do nada, né? Não foi uma coisa construída. E é o último romântico, assim, se você parar pra pensar, trouxe uma rosa, gente. O último romântico. Ficou falando, assim, o quanto ela é linda, maravilhosa, assim, pensa em quantos, assim, independente se você tem um parceiro, se é heterossexual ou não, quantas pessoas também ficam te mandando todo dia que você é linda, que você é maravilhosa, compra uma rosa, fala que você passar mal, vai te levar pro hospital, vai cuidar de você. Gente, isso daí, muitas vezes, até pra quando a gente idealiza muito, né, como relacionamentos tem que ser, isso daí é um prato cheio, gente. Eu até quis mencionar isso lá na frente, lá na primeira parte da história, sobre idealização, que muitas vezes a gente não tem essa estranheza desse love bombing que a Ana Luísa falou, exatamente porque a gente acha que o amor dele tem que ser intenso, que ele tem que ser super romântico, nem os filmes. Mal ou Bem não deixa de ser um filme de comédia romântica clássico, né? Uhum. E Mal ou Bem, gente, os filmes, eles são uma produção de sonhos. Exatamente. Eles não são uma repetição da realidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não, deixa eu falar o que eu quero. Você é a garota, a mulher mais maravilhosa e impressionante que eu já conheci. E, gente, de novo, a gente vai falar esse episódio todo sobre as ressalvas. A gente não tá falando que uma pessoa não pode ser romântica, não pode demonstrar com atitudes mais românticas, afetuosas. É importante ficar com essa pulguinha atrás da orelha em relação à intensidade e se as coisas estão batendo, né? Se tá muito idealizado, se tá demais. Assim, é bem o que a Ana Tereza falou da intensidade. Outra coisa muito importante, essa intensidade, por exemplo. Gente, que adolescente, né, de 14,
14, 15, até 16 anos ou um pouquinho mais. Graças a Deus. Qual que é a idade do senhor? 21. Não vai, gente. Na adolescência, tudo é o fim do mundo. A pessoa que você conhece, a pessoa da sua vida, é o amor da sua vida. Aí tá um pouco mais condizente. Mas quando a gente começa a falar de adultos, pessoas que teoricamente estão mais maduras, emocionalmente falando, em relação às suas relações, é que é importante a gente ficar um pouco atento. Então, bora pra última parte, gente. Acabou o mistério, vai ser revelado tudo agora. Bora. Previously on You. Foi a partir daí que comecei a dar moral pra ele. Até que um dia combinamos de eu ir até a casa dele. Já tínhamos em mente que íamos ficar. Um dia, na casa dele, revelei pra ele que eu ainda era virgem, que eu nunca tinha transado por opção mesmo. Ele fingiu muito bem na hora de não ficar surpreso com o que tinha acabado de escutar, até porque é muito raro encontrar uma mulher de 24 anos virgem. Continuamos a ficar, beijar na boca, trocar carícias, nos envolvemos tanto e de forma tão intensa que só não transamos porque eu estava menstruada. Fiquei só de calcinha e ele completamente nu. Fora a penetração, fizemos de tudo um pouco, tudo com muito respeito, prazer e carinho envolvido. Quando estávamos indo embora, tinha que passar no médico e claro que ele disse que me levaria. Fomos no carro dele de mãos dadas como um casal de namorados, conversando várias intimidades, sonhos no caminho. Parecia um sonho. Até que um dia, depois de uma brincadeira que ele tinha feito, nos desentendemos. Ficamos umas 3 semanas afastados, tudo por causa de um mal-entendido. Depois de muitas tentativas, consegui fazer ele me responder. Ele me mandou um áudio e a partir daí começamos a conversar novamente, como antes, o dia inteiro. Mas como não gosto de deixar problemas pendentes, eu disse que queria conversar e resolver o mal-entendido pessoalmente. Eu particularmente odeio resolver problemas amorosos por telefone. Acho desumano e irresponsabilidade afetiva. Esse nosso combinado de conversar pessoalmente foi em 10 de dezembro de 2021. Até hoje, essa conversa não aconteceu. Não nos vimos pessoalmente. Ele me enrolou o mês de dezembro inteiro. E ele simplesmente, em um belo dia, 6 de janeiro de 2022, disse que não estava mais na idade de prometer relacionamento pra ninguém e que estava focado em pagar as contas e comprar a moto dele para voltar a competir em campeonatos. E que no momento não podia me corresponder. Fiquei em choque e confesso que até hoje não me conformo com tudo isso que ele fez. Porque eu não fui atrás de ninguém. Ele demonstrou interesse primeiro, fez um baita esforço me dando rosas, mandando mensagem e tendo todo aquele cuidado comigo. Me tratava como uma verdadeira namorada. Me chamava até de amor. E que eu era a solução dele. Falava de casamentos e filhos. Me fez apaixonar por ele. E hoje em dia não me manda mais mensagem. E quando eu mando, ele só responde 1 ou 2 vezes do nada e some. Visualiza e não responde mais. Questionei isso e ele disse que não quer me dar esperanças. Agora, não sei se ele tá fazendo de propósito por algum motivo maior, mesmo sentindo algo por mim, ou se ele tá sendo um baita escroto mesmo. Se devo dar um tempo e tentar novamente me reaproximar, ou se devo esquecê-lo de vez. Enfim, agradeço pela atenção. Amo ouvir vocês, meninas. Beijos. Ai, gente, que vontade de dar um abraço nessa ouvinte. Tá, eu vou lançar a brava aqui, gente. Mas essa história, quando eu li, a primeira vez que a gente recebeu por e-mail, eu mandei pra Ana Luísa e falei, isso tem um padrão de comportamento de transtorno de personalidade. Eu não quero diagnosticar uma segunda pessoa de uma história que mandaram pra gente, a gente tem uma informação limitada, mas a gente tava falando muito da intensidade, e transtorno de personalidade tem essa intensidade muito grande. E você vê que é desproporcional. Acho que a palavra que mais serve, assim, pra ajudar a entender um pouco é desproporcionalidade. Porque um dia, a nossa ouvinte é linda, maravilhosa, a mulher da vida dele, com quem ele quer ter filhos, eles se desentendem, e pelo que me parece pela história, parece ter sido algo pequeno, não parece ter sido algo grande, até porque eles estavam ainda se conhecendo, e ele fica 3 semanas sem falar com ela. Gente, desculpa, mas isso não é normal. Assim, saudável, né? É, exato. Porque é super normal você se desentender em relacionamentos. Isso tá dentro do script, né? Do roteiro. Só que você punir a pessoa e ficar 3 semanas sem falar com ela e depois ficar enrolando ela um mês e depois no mês seguinte falar que não quer mais nada com ela, vocês conseguem ver o quanto, assim, olhando de fora, parece assim que não faz sentido nada. E eu acho que, até por experiência própria, a melhor forma, talvez, da gente tentar ilustrar pra vocês em relação a isso, né, e se relacionar com pessoas com algum transtorno, ou possivelmente algum transtorno de personalidade, é quando as coisas não encaixam. Acho que faz sentido, né, Ana Teresa? Quando simplesmente não encaixa, as atitudes são muito incondizentes. Total. É um pouco aí que a gente começa a sentir esse cheiro da estranheza. E aí você disse, né,
né, que falou que era virgem, que ele fingiu na hora, né? A gente não sabe se ele fingiu ou se ele não ficou, né, surpreso. Mas você disse que fizeram de tudo um pouco. Eu acho que isso serve, assim, até uma orientação em relação a sexo e tudo mais, que, gente, por exemplo, sexo oral é sexo. Penetração não é a única forma de fazer sexo. Então, assim, você tá me dizendo que você tá virgem só por penetração, mas existem outras formas de sexo também. Então, de certa forma, você também se relacionou sexualmente com ele, que foi quando você abaixou bastante a guarda e você viu que depois de você ter abaixado a guarda, depois de você meio que ter se rotulado, eu sou sua, houve uma estranheza aí depois. Sim, e só um parênteses que não é o foco da história, mas eu sempre acho importante de frisar isso, só porque ela colocou, né? É muito raro encontrar uma mulher de 24 anos virgem. Só pra deixar isso muito claro, mulheres, ou qualquer pessoa, inclusive, que esteja ouvindo, gente, não tem idade certa pra perder a virgindade, tá? Então, independente dele ter ficado surpreso ou não pega isso como mais uma coisa pra você usar contra você, pra você pesar a mão com você mesmo. Eu só queria fazer essa pontuação em relação a essa parte da história, por mais que não tenha a ver com o contexto todo que a gente tá comentando. E eu te achei também muito corajosa, assim, de falar, mesmo depois que ele voltou a falar com você, depois de 3 semanas, você fala, não, eu quero conversar, sabe? Eu quero ter uma relação saudável, né, mal ou bem, eu enxergo dessa forma. Quero conversar com você pessoalmente, tenho um carinho por você. E ele sumiu. E isso também me passa a impressão dele ser muito evitativo. Na psicologia a gente usa essa palavra para dizer pessoas que não gostam ou fogem de entrar em contato com alguma emoção que causa desconforto, alguma situação que causa desconforto. E me pareceu que ter essa DR, né, mal bem, ia ser desconfortável. Ter DR sempre é desconfortável, gente, mas é muito importante pra gente desenvolver um relacionamento maduro. Com certeza. E junto disso, essa coisa dele ficar afastado e depois voltar, e aí não te responder, e aí depois te mandar áudio. Junto disso que a Ana Teresa tava falando sobre evitação, né, e como que, no geral, as pessoas evitativas elas vão fugir de situações que causam desconforto. Eu fico pensando também em o que fez ele afastar e o que fez ele aproximar, né? E que não sei se pode ser um pouco duro ouvir isso. E também, olha aqui, nada que eu e a Ana Teresa falamos é certeiro aqui, né? A gente só tá dando nossas visões. Não tá nada escrito em pedra. É, exatamente. Mas eu fico pensando se ele não aparece nos momentos em que, de certa forma, você tem algo ali pra entregar pra ele, num sentido não de algo genuíno, né? Até porque relação é troca, relação a gente tá entregando algo, mas algo eu tô falando num sentido de usabilidade mesmo, né? Ele pode até ter interesse, né? Isso a gente não tem informação suficiente, se ele ficou interessado em alguma coisa, mas deu pra ver que ele foi te conquistando, você se pôs vulnerável, né? Até por conta das várias investidas dele. Você disse que ele foi carinhoso com você e tudo mais, mas a partir do primeiro mal entendido, primeira coisa que não tá no script de história romântica perfeita de Hollywood, ele some. Que é a primeira dificuldade que vocês vão enfrentar, sei lá, se vocês fossem um casal. E depois ele simplesmente sai, some, fala que não tá preparado, não quer relacionamento, sendo que o comportamento dele antes mostrava que ele queria ter um relacionamento. Então eu tô pontuando várias dessas coisas pra vocês sentirem estranheza. Vocês ouvirem tudo isso, gente, vocês sentirem estranhezas, não normalizarem isso. Que muitas vezes ele, eu tenho quase certeza que é uma pessoa que sofre muito por ser assim. Eu não sei o que se passa na cabeça dele, eu não tenho contato com ele nem nada. Mas pra ele simplesmente ir do 8 pro 80, é porque ele deve ter um problema em confiar em pessoas, de sentir que ele não vai ser amado, de sentir que ele não vai ser compreendido. E qualquer sinal de ameaça, ele pode fugir, já que ele já deve ter sido muito machucado ao longo da vida dele. Não estou justificando o fato do que ele fez com a nossa ouvinte, porque eu não acho legal o que ele fez com ela. Mas eu acho que ele também deve ter as próprias questões dele que acabaram esbarrando na nossa ouvinte. Com certeza, mas eu acho que uma coisa importante de pontuar em relação a isso que você fala, Ana Teresa, até pra nossa ouvinte, né, que mandou a história, caso ela esteja ouvindo isso, é que é importante ter essa noção do que a Ana Teresa falou, né, de que ele com certeza deve ter prejuízos na vida dele por conta dele e do funcionamento dele. Isso é muito válido, até pra você entender que não é sobre você, é sobre ele. Mas eu também acho importante fazer uma ressalva. Cuidado pra você não pegar isso de nossa, mas ele deve sofrer tanto, mas isso deve ser uma questão, esse funcionamento. E levar pra um lado de não, mas eu consigo suprir isso. Não, mas agora num
sentido de... É importante a gente ter compreensão, gente, mas não é o nosso lugar salvar as pessoas, solucionar a vida das pessoas, principalmente se isso tá de alguma forma invadindo alguma coisa nossa, causando alguma dor, alguma coisa do tipo. E você falou isso, né? Que ele te tratava como uma verdadeira namorada, te chamava de amor e que você era a solução dele. Gente, eu acho que esse, assim, é um dos maiores sinais vermelhos dessa história que a gente pode deixar pra vocês. Em relação a mulheres e homens, porque, assim, aí é importante colocar esse recorte de gênero mesmo, porque tem, sim. Isso tem, no geral, em relações, né? De mulheres com mulheres, mulheres com homens com homens, de ter essa noção de que um resolve o problema do outro ou a falta do outro, mas é importante fazer esse recorte porque, num geral, na sociedade tem um pouco da visão de que... não, mas os homens, né, tão imaturos, tão com essas questões, mas isso aqui... Emocionalmente falando, e aí chega gente que passa por um bando de coisas, forçada, né, às vezes a amadurecer ou ter um desenvolvimento emocional mais cedo, que é a gente que vai suprir isso, a gente que vai resolver, a gente que vai salvar esse homem. E, gente, ninguém salva ninguém. Então, se um homem ou qualquer pessoa te fala que você é a solução dessa pessoa, pra mim já é um super sinal vermelho, assim. Eu acho que pra finalizar o que a gente tem pra dizer pra essa ouvinte, né, nesse episódio, o que eu tenho pra dizer é que você merece ter relacionamentos amorosos no qual você se sinta bem, do qual você se sinta ouvida, do qual você se sinta acolhida e suprida. E segura. Então, se ele vai te dar tudo isso, tudo bem. Pode ir atrás dele, pode mandar mensagem, pode tentar de novo. Mas se você tá vendo que talvez ele não esteja disponível pra você nesse momento pra te dar isso, ou talvez ele não esteja realmente disponível pelas questões dele pra poder te dar o relacionamento que você merece ter, então tá tudo bem você não procurar ele. Porque acaba que muitas vezes a gente acha que por a gente querer atenção, a gente querer afeto, por a gente querer carinho, a gente tá sendo exigente demais. Eu já ouvi isso muitas vezes no meu consultório. Mas eu não tô sendo exigente demais. Eu digo não, sabe? Você querer ser correspondido pela forma que você ama alguém não é querer ser exigente demais, assim. É querer o básico, eu acho, assim. O mínimo. Exato, porque muitas vezes a gente se põe em relações amorosas que não são pra gente, porque a gente tem outras demandas. Pode ser que isso sirva pra outra pessoa, mas pra você não serve. Exatamente. Junto disso de merecimento, né? A gente tava enviesada na primeira parte da história porque a gente sabia o final. Mas, gente, agora que vocês sabem de tudo, né? Lembrem da gente falando em relação a ela ser dura com ela mesma. Eu fico pensando se você também não pesa a mão com você em relação ao que você merece. Traduzindo, se você tem noção do que você merece, que você merece o básico, mas não tô falando o básico no sentido de como uma coisa pequena, mas o básico no sentido de segurança, respeito, maturidade, reciprocidade, né? E até então, me parece que ele não tá te dando isso, né? Aí, óbvio que cabe a você. E aí, é isso. Eu e a Ana Tereza não estamos aqui pra te dar resposta do que você deve fazer, né? Isso, quem sabe, é você. Mas eu acho que o que a gente pode te falar, você tentar entender em você a partir de onde que você estaria tomando determinada atitude. Se você escolher tentar continuar e ir atrás dele, a partir do que você tá fazendo isso? Tentar olhar de uma forma um pouco mais aprofundada. Não é algo tão simples de fazer, talvez, sozinho, né? Numa terapia, você conseguiria aprofundar muito mais, de entender o que a minha professora chama de nossas tramas inconscientes, né? No sentido de por que a gente busca o que a gente busca, por que a gente toma uma determinada atitude. Óbvio que numa terapia você conseguiria aprofundar muito mais, mas eu acho que é isso. A gente não tá aqui pra te falar o que fazer, mas se você pudesse entender de onde que viria essa atitude, né? Se é algo concreto, que a partir do que você tá vendo e do que você acredita que você merece, ou que você não merece, ou se você ainda estaria procurando a partir de uma idealização do que ele se mostrou, talvez no início, e que ele não tá mais se mostrando pelos motivos dele, que aí cabem a ele. Então é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Se vocês se identificaram muito com essa história, se essa história mexeu muito com vocês, eu e a Ana Luísa, a gente, assim, sugere que se vocês puderem, se for possível, pra vocês procurarem ajuda psicológica, achar um psicólogo, aprofundar essas questões, que a gente sabe que mexe muito, não são muito simples. Então, se você quiser entrar em contato com a gente, perguntar se alguém tá atendendo, eu tô atendendo, a Ana Luísa também tem indicação de excelentes profissionais que podem te ajudar. Você pode ir lá no @podcast Psicologia Sincera. Lá também tem muitos
conteúdos nossos, a gente produz conteúdo para além do podcast lá no nosso Instagram. E também você fica sabendo de todas as novidades do nosso podcast por lá, em primeira mão. E além disso, eu também vou pedir para você classificar esse episódio, nosso podcast, na sua plataforma de áudio aí que você tá ouvindo a gente, dar 5 estrelinhas e compartilhar esse episódio se ele fez sentido para você, se te ajudou a ver alguma coisa, alguma questão de outra forma. Compartilha, marca a gente, que a gente ama ver vocês ouvindo os episódios, pensando sobre, raciocinando junto com a gente. E se vocês quiserem acompanhar eu e Ana Teresa nas nossas vidas profissionais, pessoais, vocês podem me seguir no @psicóloga Ana Luísa Braz no Instagram, a Ana Teresa no @Ana Teresa Cavalcante. Todas essas informações vão estar aqui na descrição do episódio, assim como o Instagram do nosso editor maravilhoso, Rodrigo Moreno. Todas essas edições maravilhosas são feitas por ele, então se vocês quiserem saber um pouco mais do trabalho dele, também é só chegar o link aqui na descrição do episódio. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.